Olá, sou a professora Andresa Amorim e hoje venho trabalhar com vocês língua portuguesa. E o tema de hoje é pontuação. Bom, sabemos que na nossa linguagem oral é muito fácil a gente identificar os nossos sentimentos, os nossos medos, mas como seria isso se colocássemos num texto? Bom, ficaria bem complicado se a gente não tivesse um aliado muito importante, que é a pontuação. Então, vamos saber o que é essa pontuação? Bom, pontuação nada mais é que o conjunto de sinais gráficos que nos ajudam a organizar o texto e também a mostrar nossos sentimentos através da escrita. E agora nós vamos conhecer alguns dos principais sinais de pontuação. O primeiro que nós vamos falar é o ponto final. O ponto final, ele serve para indicar o fim de uma frase. Exemplo, estou muito gripado. Hoje está frio. O próximo ponto é o de exclamação. E esse ponto a gente usa quando a gente quer expressar admiração, alegria, espanto e outros sentimentos. Vamos aos exemplos. Que susto! Parabéns! Então, esse é o ponto de exclamação. Vamos para o nosso próximo sinal de pontuação. O próximo sinal de pontuação é o mais curioso, ou seja, ele está presente no final de toda a frase que se trata de uma pergunta. Então, sempre que usamos o sinal de interrogação, temos que ter a entonação de uma pergunta. Olha os exemplos. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Então, toda vez que queremos fazer uma pergunta, usamos o sinal de interrogação. Próximo ponto. Aí vem a vírgula. A vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Olha o exemplo. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Sempre que tem a vírgula, é onde você vai dar uma pequena pausa para as palavrinhas não embolarem na leitura. Ok? Então, toda vez que tiver a vírgula, lembre-se de dar uma pequena pausa na leitura. O próximo ponto é os dois pontos. Ele é usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. Vamos ao exemplo? De repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Sempre que um personagem vai falar, nós utilizamos os dois pontos. E também utilizamos quando vamos fazer uma lista. Preste atenção, ó. De repente, João teve uma ideia. O dois pontos quer dizer a fala do João. Então, ele falou, precisamos comprar, dois pontos. Aí vem a listinha do que ele iria comprar. Tinta, pincel e papel. O próximo ponto é o travessão. Indica que alguém vai falar. Preste atenção no ponto anterior, que depois dos dois pontos, a fala do João, ela vem sempre com o travessão na frente. Então, essa é a principal função do travessão, dar voz aos personagens. Agora, para vocês entenderem bem melhor a importância da pontuação, eu vou contar uma historinha para vocês. E a história tem como título A Herança Misteriosa. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou-se nos seus últimos dias de vida que precisava fazer isso. Então, pediu papel e caneta. E com tanta ansiedade que ele tinha de resolver a situação, acabou piorando ainda mais, pois deixou um testamento totalmente sem pontuação. E ele escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Não conseguiu pontuar e morreu. Bom, eu sei que existem 4 concorrentes que foram citados no testamento. Vamos ver quem são eles? A irmã, o sobrinho, o padeiro e os pobres. E eles foram convocados para cada um fazer a sua pontuação no bilhete de testamento.
A primeira que veio foi a irmã e ela pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Perceba que a irmã usou somente o ponto final, dando a entender que o irmão tinha deixado a herança para ela. Só que o sobrinho não ia deixar isso barato e pontuou dessa forma: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Também pontuou, já puxando a herança para o lado dele. Só que o padeiro não ia ficar fora dessa e pontuou dessa forma: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Só que aí era a vez dos pobres, que também já não iam deixar isso barato, e pontuaram dessa forma: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Bom, e com essa confusão, até hoje a herança está sem dono. Você percebeu a importância da pontuação para entendermos um pequeno texto, um simples texto? Bom, ela é importante em todas as nossas áreas, tanto falada quanto escrita. Bom, e a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. E não se esqueçam, para acessar a plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que está aparecendo na tela. Beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.